É, Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula com prezados compatriotas, né? Então vamos mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou estar falando sobre produto de vetores, tá? Vamos fazer um resumo, tá? Produto de vetores é importante porque tem algumas situações na geometria analítica, por exemplo, para se calcular quando duas retas são ortogonais, quando duas retas estão em planos diferentes, posições relativas entre duas retas, eu preciso usar produtos vetoriais. Na física, o produto de vetores, por exemplo, é usado para cálculo de algumas grandezas físicas, né? Como por exemplo o trabalho realizado por uma força para deslocar um corpo, torção, né? Para determinar a intensidade, a direção da rotação. Então, para determinar o vetor torção, que é obtido através de um produto de vetores, eu consigo achar a torção que vai me descrever este movimento de rotação, que é exercido por uma força, né, que faz um corpo girar, tá, em torno de um determinado eixo ou ponto, né? Ok? Então tá, então vamos apresentar como fazer as operações de cada um e passar algumas aplicações, tá ok? Então, o primeiro produto de vetores é o produto interno ou produto escalar. Então tá dois vetores, tá? O vetor V1 e o vetor V2. O vetor V1 de coordenadas x1, y1 e z1. O vetor V2 de coordenadas x2, y2 e z2. O produto escalar é descrito dessa forma aqui. Houve um pequeno erro de digitação da minha parte. É V1 interno V2, tá? Esse produto, o resultado tem que ser um número real, tá? Porque é denominado produto escalar. Também é denominado produto interno, tá? E é representado por um ponto. Como que a gente faz o produto, o produto escalar ou o produto interno de dois vetores? A gente faz o produto coordenada a coordenada e soma. Então vou pegar a primeira coordenada do primeiro vetor vezes a primeira coordenada do segundo vetor. Vou somar com um produto que é pegar a segunda coordenada do primeiro vetor vezes a segunda coordenada do segundo vetor. Depois fica a terceira coordenada do primeiro vetor com a terceira coordenada do segundo vetor, tá? Que é descrito por essa expressão algébrica. Bem, aqui tem um exemplo, tá? Onde eu considero agora que o vetor V1 tem coordenadas 2, 1 e 4 e o vetor V2 de coordenadas 3, 2 e 5. Então, o produto escalar, a gente faz o produto coordenada a coordenada, né? E fazendo o produto coordenada a coordenada vai ficar assim, 2 vezes 3 2 vezes 3, somado com 1 vezes 2 e somado com 4 vezes 5. Então aqui vai dar 6, vai dar 2, vai dar 20, o resultado é 28. Tá? Então o produto escalar desses dois vetores é 28. Então uma primeira aplicação de vetores na geometria analítica é você calcular o módulo de um vetor, né? Determinar o tamanho, né? Lembrando lá que no R3 vetores são representados por segmentos de retas orientados, né, por flechas ou setas, tá? Então o comprimento do tamanho de um vetor você pode calcular extraindo a raiz quadrada do seu produto escalar, né? Então o módulo do vetor V1 é a raiz quadrada do produto escalar V1 com V1. Bem, esse produto aqui vai dar essa expressão aqui, esse produto escalar vai ser a soma dos quadrados das coordenadas, né? Então o módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do vetor. Por exemplo, esse vetor aqui tem coordenadas 2, 1, 4. Então a gente elevando cada coordenada ao quadrado vai ficar 4 em 16. A gente somando isso aqui vai dar 21. Então o módulo deste vetor é a raiz quadrada de 21.
Bem, uma outra aplicação é a gente calcular ângulo entre vetores, tá? Que depois serão utilizados para a gente calcular, por exemplo, o ângulo entre duas retas, tá? Então, o ângulo entre vetores é o menor ângulo formado pelos dois vetores, tá? Então esse ângulo vai de 0 até 180, né? E quando este ângulo é 90 graus, a gente diz que os dois vetores são ortogonais. Bem, para se calcular o ângulo a partir das coordenadas dos dois vetores, eu aplico esta fórmula. Esta fórmula aqui eu não vou deduzir, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas essa dedução está lá no livro de Geometria Analítica do Steinbrück, tá? Esta fórmula ela vem lá da lei dos cossenos de um triângulo, né? Então tem várias fórmulas de geometria analítica que vem lá da geometria plana, tá? Então essa é uma das fórmulas, tá? Então o cosseno do ângulo entre os dois vetores é a razão entre o produto escalar pelo produto dos seus módulos, como está aqui, essa razão aqui, ok? Então vamos para um exemplo. Então aqui eu peguei dois vetores, né? O vetor U, coordenadas 1, menos 2 e 1, e o vetor menos 1, 1 e 0, e eu quero calcular aqui o produto escalar. Então aqui o produto escalar você faz o produto coordenada a coordenada, calcula o módulo de cada um aqui, né? E agora a gente já tem o produto escalar e já tem cada módulo de cada vetor. Então o que eu vou fazer aqui é só substituir nesta fórmula. Então aqui eu tenho o produto escalar e o produto dos módulos aqui. Então aqui vai ficar menos 3 e aqui vai ficar raiz de 6 vezes 2. Daí aqui a gente pode colocar debaixo de uma única razão, vai ficar menos 3 raiz de 2. Bem, lembrando que raiz 12 pode ser fatorado. 4 vezes 3 é 12. Só que a raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 2 raiz de 3. Aqui eu só estou racionalizando, né, para eliminar a raiz quadrada de 3 no denominador. Então aqui vai ficar dessa forma. Então no final vai ficar menos raiz de 3 sobre 12. Então agora, como eu tenho o valor do cosseno deste ângulo, para saber o valor do cosseno, aplico o arcosseno, tá? Lembrando que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Lembrando que os cossenos entre 0 a 90 graus são maiores do que, são positivos, tá? São maiores do que 0, tá? E entre 90 e 180, os valores dos cossenos destes ângulos passam a ser negativo, tá? Porque o ponto vai estar lá no segundo quadrante. Bem, eu não vou detalhar aqui, mas tem uma videoaula que eu dou uma introdução à trigonometria, onde eu falo sobre a circunferência trigonométrica. Quem tiver interessado, tá o vídeo disponível lá no meu canal no YouTube, tá ok? Tem um vídeo sobre isso aí. Então aqui aplicando a fórmula arcosseno, aqui é menos raiz de 3 sobre 2, então isso aqui vai ficar 180 menos 30 graus, tá? Então, como é negativo, o que eu faço? De 180 graus, que é meia volta no ciclo trigonométrico, eu vou tirar 30. Então o valor é 150. Então o ângulo entre esses dois vetores é 150 graus, ok? Quem tem alguma dúvida a respeito da aplicação desta fórmula aqui, por favor, vão lá no meu vídeo lá, que eu falo sobre que eu dou uma introdução à trigonometria, tá? Então eu explico mais detalhadamente isso. Bem, então agora vamos passar para frente. Uma outra aplicação do produto escalar é o trabalho realizado por uma força, tá?
A definição de trabalho é força vezes distância. Então, vendo aqui, o trabalho realizado por essa força não é toda essa força que vai realizar o trabalho. Eu tenho que fazer o seguinte: o vetor AB descreve o deslocamento do corpo, do ponto A até o ponto B, né? Então ele vai dar, esse vetor vai me descrever a direção, né? A direção e o sentido de deslocamento. Então meu corpo vai me deslocar nessa direção e neste sentido, tá ok? Do ponto A até o ponto B. Então, para determinar a força que realmente vai realizar o trabalho, eu tenho que pegar a força F e projetar este vetor sobre o vetor AB, que é o vetor que é do deslocamento. Então aqui eu chamei essa projeção de F1. Esta força, que tem a mesma direção do deslocamento do corpo, é que vai realizar o trabalho. Se o sentido for igual, a força realizará um trabalho positivo. Se o sentido for contrário, ao sentido do deslocamento, se o sentido da força for oposta ao sentido do deslocamento, então o trabalho será negativo, ok? Então o trabalho é positivo quando tem o mesmo sentido, e sentido contrário ao deslocamento, o trabalho é negativo. Então aqui, ó, o trabalho é dado por força vezes distância. Então, lembrando que quem faz o trabalho são as forças que têm a mesma direção do deslocamento. Então aqui, o módulo TF1 vezes a distância de A até B. Só que o módulo de F1, por questão de trigonometria, é a mesma coisa que o produto do módulo TF vezes cosseno θ. Lembrando que cosseno θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vai ficar cosseno de θ igual ao módulo do vetor F1 dividido pelo módulo de F. Então o F1 vai ser módulo de F cosseno θ. Então aqui, ó, eu só substituí. Eu tinha módulo de F1, é a mesma coisa que módulo F cosseno θ, devido à relação trigonométrica desse triângulo retângulo, em que a força F está sobre a hipotenusa do triângulo retângulo e o vetor F1 está sobre o cateto adjacente ao ângulo θ. Ok? Então, substituindo, fica assim, isso aqui vai ficar módulo TF, módulo TAB vezes cosseno θ. Essa expressão é justamente o produto escalar. Então o trabalho é dado pelo produto escalar. Se os vetores F1 e AB tiverem a mesma direção, aqui não é a mesma direção, o mesmo sentido, né? O mesmo sentido, então o trabalho é positivo. Se tiverem sentidos opostos, é negativo, né? Tá ok? Então tá aí. Então vamos calcular o trabalho. Então o trabalho realizado por uma força constante, cujas coordenadas são 2, 3 e 1, né? Para deslocar um objeto do ponto A até o ponto B, então a gente pode aplicar o produto escalar. Então, para determinar as coordenadas do vetor AB, a gente faz extremidade menos origem, né? A extremidade é o ponto B, cujas coordenadas são essas aqui, e a origem do vetor é o ponto A, cujas coordenadas são essas aqui. Fazendo a subtração aqui, extremidade menos origem, coordenada a coordenada, a gente chega nas coordenadas do vetor, que é 1, menos 2 e 3. Daí aqui eu só fiz o produto escalar. A coordenada desse vetor aqui é 2, 3 e 1, e a coordenada do deslocamento é 1, menos 2 e 3. Então, fazendo o produto aqui, coordenada a coordenada, eu vou ter 2 vezes 1, 2, 3 menos 2 dá menos 6, 1 vezes 3 dá 3, né? Eu só fiz o produto aqui, né? Então, somando aqui dá menos 1. Daí aqui eu coloquei Joule, tá? Vamos considerar aqui que eu estou trabalhando com o Sistema Internacional de Medidas, eu estou trabalhando com força em newtons e o deslocamento em metros, né?
Então o trabalho fica em Joule, tá? Então assim a gente determina o trabalho realizado por uma força. Então uma aplicação lá de produto escalar lá na física, tá? Bem, vamos falar um pouco de produto vetorial. O produto vetorial ou produto externo, tá? Então o resultado tem que ser um vetor, tá? O próprio nome fala vetorial, tá? Então é um vetor. Então aqui, ó, vamos considerar dois vetores quaisquer, tá? Vamos pegar o vetor V1, vou chamar de coordenada x1, y1, z1, e o vetor V2 de coordenada x2, y2 e z2. Daí eu vou até anotar o produto vetorial dessa maneira aqui, tá? Então tá dessa maneira aqui. Então aqui é só, isso aqui não é bem uma matriz, isso aqui é apenas uma anotação para a gente poder fazer o produto vetorial. É como eu fosse armar a operação, tá? É como fosse armar a operação. Então aqui a primeira linha é I, J, K, que são os vetores diretores do eixo X, Y, Z. A segunda linha são as coordenadas do primeiro vetor, o vetor V1. E a terceira linha as coordenadas do segundo vetor. Então, essa anotação é simplesmente para eu armar a operação que eu vou fazer, tá? Então, a operação que a gente pode fazer aqui é o seguinte, tá? Aqui eu vou... Talvez aqui na tela de vocês esteja meio apagado. Vou tentar... Aqui eu teria que... Só um pouquinho, pessoal. Vou tentar ajeitar um pouco aqui o slide. Só ele está processando um pouco, ele demora um pouco para processar. Só um pouco. Vou fazer uma pausa aqui. Então, pessoal, voltando aqui, eu só parei um pouco para acertar a transparência. Então, voltando lá, tá meio travado, só um pouco, pessoal. Pessoal, então, voltando aqui, eu só fiz um ajuste no slide para vocês ficar melhor a visualização de vocês. É o seguinte, então aqui eu estava falando do produto vetorial. Só um pouco, pessoal, tá travado aqui. Então vamos tentar e vamos descer. Vamos ver. Vou colocar na... Então, pessoal, então aqui, ó, eu estava falando sobre o produto vetorial, tem uma travada no meu computador. Eu parei também para acertar um slide aí, o exemplo. Então, como eu estava falando do produto vetorial, eu faço isso aqui para acertar, para armar a conta, para eu fazer a operação do produto vetorial. Então na primeira linha vai ser os vetores I, J, K, na segunda linha as coordenadas do primeiro vetor e na terceira linha as coordenadas do segundo vetor. Então, por exemplo, vamos considerar o vetor V1 ter coordenadas 0, 3 e 2. E o vetor V2 ter coordenadas 2, 3 e menos 1. Então aqui, ó, a primeira linha I, J, K. A segunda linha as coordenadas do vetor V1, 0, 3, 2. E a segunda linha as coordenadas do vetor 3, 2, 3 e menos 1. Então a primeira linha eu só vou repetir os vetores I, J, K, e a segunda linha o vetor 0, 3, 2. Então a gente faz o produto da primeira diagonal, vai dar menos 3i. O produto da segunda diagonal à direita, tô pegando, ó, cada diagonal aqui vai ter 3 elementos, né? Tá vendo, ó, I 3 menos 1 é a diagonal à direita. A segunda diagonal à direita é 0, 3 e K. E a terceira diagonal à direita é 2, J e K. Então, fazendo o produto cada uma, aqui vai dar 3i, 0K. E
4j. Como são as diagonais apontadas para a direita, então eu vou multiplicar e manter o sinal. Então aqui deu negativo, foi negativo, aqui deu positivo, foi positivo. As diagonais à esquerda, esse sinal negativo que consta aqui é que eu vou inverter o resultado. Então aqui deu 6k, eu tenho que colocar menos 6k. Aqui deu 6i, como é negativo, inverte o sinal, menos 6i. E aqui deu 0, então aqui ficou, aqui teria que ficar, aqui tanto faz, né? Como deu 0 na diagonal, o resultado vai ser 0 aqui, né? Então, aqui vai ficar menos 3i somado com menos 6i, está menos 9i. 4j somado ou subtraído com 0, vai ficar 4j. E menos 6k somado com 0, menos 6k. Então, esse é o vetor, o produto vetorial, é o produto vetorial do vetor V1 com o vetor V2. Eu posso escrever dessa maneira, usando o IJK, ou poderia escrever dessa maneira aqui, né, as coordenadas dos vetores, né, entre parênteses colocar menos 9, vírgula 4, vírgula menos 6. Poderia escrever dessa forma ou desta maneira aqui, tá? As duas notações são utilizadas aí. Então o produto vetorial desses dois vetores deu isso aí, tá? É assim que a gente procede a operação de produto vetorial para calcular o vetor aí, né? Então, aqui ó, um exemplo, vamos considerar os vetores de coordenadas 1, 2, 0, 1. O resultado é esse vetor aqui. Então, são vetores diferentes aqui. Então, você pode fazer isso aqui como um exercício, então, né? Pegue esses dois vetores e vê se você consegue determinar o produto vetorial, né? Você já sabe a resposta final, que tem que ser 2, menos 1 e menos 2, tá? Bem, uma propriedade do produto vetorial é o seguinte: quando eu faço produto vetorial, este vetor aqui, ele é simultaneamente ortogonal a cada vetor que eu utilizei para fazer o produto vetorial. Então, quando eu faço o produto escalar deste vetor com o vetor 1, o resultado tem que ser 0. Quando eu faço o resultado deste vetor com o vetor V2, tem que estar 0, tá? Ou seja, o vetor o produto vetorial do vetor UV me dá um vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois vetores, tá? A gente pode visualizar isso lá no GeoGebra. Eu já deixei pronto. Eu só vou minimizar aqui a tela e colocar lá o... Ele vai demorar um pouco para abrir, mas já está pronto aqui já. Eu vou pausar o vídeo aqui. Pessoal, voltando, então é o seguinte, eu vou tirar só esse plano daqui. Quando você faz o produto vetorial, o vetor U e o vetor V estão representados pelos vetores em vermelhos. Você tem o resultado, é um vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois vetores, tá vendo? O produto vetorial aqui está sendo representado por esse vetor em preto, tá? O ângulo que ele faz com cada um dos vetores é 90 graus, tá? A gente pode até fazer o seguinte, vamos, para visualizar melhor, tirar o vetor. Se vocês visualizar aqui, ó, ele está fazendo um ângulo reto, um ângulo T 90 graus com o vetor V, tá? A mesma coisa em relação ao vetor U, tá? A mesma coisa em relação ao vetor U. Olha, está fazendo um ângulo T 90 graus com este vetor aqui, tá? Posso até maximizar um pouco para vocês visualizarem melhor. Olha, ó, um ângulo T 90 graus, tá? Então, ó, esse aqui é o vetor U
E esse aqui é o produto vetorial U por V. O ângulo que ele está fazendo aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Tanto com o vetor U como o vetor V. Então, se eu apagar colocar o vetor V aqui agora, vou apagar o vetor U, vou apagar. Então, ó, o ângulo também formado pelo vetor também é um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, o que vai acontecer? Geometricamente, o que acontece é o seguinte: eu vou ter um plano que vai conter simultaneamente os vetores U e V, só que o produto vetorial vai ser um vetor ortogonal a esse plano, tá? Então tá aí, ó. Aqui eu tenho um plano que contém esses dois vetores, e o vetor U, ele é um vetor ortogonal ao plano gerado por esses dois vetores, tá? Então, o que eu tenho resultado? O sentido pode mudar, dependendo se eu mudo a ordem aqui, né? Eu tenho um sentido, um vetor apontado no outro sentido, tá ok? Então tá aqui. Então essa é a situação, é o que a gente obtém aqui, um vetor ortogonal ao plano que contém os vetores U e V, né? Tá? Vamos voltar lá no PowerPoint. Vou pausar um pouco. Então, voltando aqui, pessoal, colocar uma outra apresentação. Aí. Então esse é o exemplo que eu mostrei para vocês lá no GeoGebra. Bem, uma outra aplicação em geometria de produtos vetoriais é o seguinte: se a gente considerar um paralelogramo formado pelos vetores U e V, a área desse paralelogramo ele é dado pelo módulo do produto vetorial U por V, tá bom? Então vamos calcular. Então vamos fazer o seguinte: vamos calcular a área do paralelogramo formado pelos vetores U de coordenadas 3, menos 1 e 2 e pelo vetor V de coordenadas menos 2, 2 e 1, tá? O paralelogramo formado por esses dois vetores é aquele paralelogramo cuja as arestas deste paralelogramo estão sobre os vetores U e V. Essa figura aqui, essa figura é um paralelogramo formado por esses dois vetores aqui, tá? E a área desse vetor vai ser o módulo do produto vetorial. Bem, aqui é um pouco diferente do que eu fiz anteriormente, tá? Você pode... só vou pausar aqui para ajustar. Então, pessoal, desculpa, eu tive que parar um pouquinho aí para acertar um pouco o slide. Então, olha só, aqui é uma outra maneira de você resolver o produto vetorial. Pode ser resolvido daquela outra maneira que eu apresentei. Essa outra maneira é o seguinte: aqui eu elimino a primeira linha, a primeira coluna. Então ali naquele esquema ali, naquela representação, naquela armação da conta do produto vetorial, se eu eliminar a primeira linha e a primeira coluna, eu caio nessa submatriz aqui, né? Eu caio nessa submatriz aqui, ó. Eliminei a primeira linha, a primeira coluna, eu vou ter uma submatriz cuja as linhas é menos 1 e 2, 2 e 1, vezes I. Depois, essa segunda matriz eu construo da seguinte forma: eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Então a matriz vai ficar 3 menos 2, 2 e 1. E essa última matriz aqui, eu elimino a primeira linha e a terceira coluna. Então vai ficar essa submatriz aqui: 3 menos 1, menos 2 e 2. É sempre I, J, K, e positivo, negativo e positivo. Se quiser fazer aplicando a definição que eu passei lá atrás, pode ser também, não tem problema. Não tem problema em fazer isso, tá, pessoal?
Então, pessoal, então pode fazer assim ou aplicando a definição que foi apresentado lá atrás. Porra, não sei. Então, pessoal, então pode resolver desta maneira que eu expliquei para vocês ou daquela outra forma que foi explicado também, tá? Lá no início. Eu só vou maximizar aqui isso. Então, aí. Então aqui, ó, então aqui calculando os determinantes, a gente vai cair nesses valores. Aqui vai ficar então eu posso calcular aqui eliminando linha e coluna, né? Sempre primeira linha e a primeira coluna eu tenho esse determinante, eliminando a primeira linha, a segunda coluna, esse determinante, eliminando a primeira linha, a terceira coluna, eu vou ter esse determinante aqui, que é esse aqui, né? Tá? É IJK, positivo, negativo. Ou então você pode repetir as duas linhas, tá? E pegar as diagonais, da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Então, calculando aqui cada determinante, aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar menos 4, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar mais 4, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar menos 2. Calculando aqui, aqui vai dar menos 5i, aqui mais menos 7j, né? Porque tem esse sinal negativo aqui, e aqui mais 4k. Então as coordenadas do produto vetorial U por V é menos 5, menos 7 e 4, tá? Bem, essa é o produto vetorial. Como eu estou querendo a área do paralelogramo, eu vou pegar este vetor aqui e calcular o seu módulo. Então eu vou levar cada coordenada ao quadrado, né? Então vai ficar 25, 49 mais 16. Se você fazer a soma, isso aqui vai dar raiz quadrada de 90 unidades de áreas, tá bom? Então vai ficar isso. Deixa eu ver se vai só um pouco. Então vai ficar raiz quadrada de 90. Como a raiz quadrada de 90 não é exata, tá? Esse é o valor exato da área, mas se você quiser usar números decimais, pode, tá? Só que daí você vai ter um valor aproximado, tá? Para a área, não o valor exato. Então tá, pessoal. Então esse problema era isso, tá? Só que eu não estou conseguindo passar as transparências nem para cima nem para baixo. Então eu vou fazer o seguinte. Então agora, pessoal, vamos falar sobre o produto misto. Só vou colocar no módulo de apresentação. Então, ó, desculpa aí, pessoal, só um pouco. Não, você já fizemos. Aí, opa. Aí, produto misto. Então, o produto misto de vetores, o produto misto de 3 vetores, ele é definido da seguinte forma. Eu vou até anotar o produto de vetores entre parênteses. Então é o vetor U, V e W, né? Então isso aqui é chamado de produto misto. Então como é definido? Você faz o produto vetorial dos dois primeiros vetores. O produto vetorial é um vetor. O resultado você faz o produto escalar com o terceiro vetor. Então isso aqui vai me resultar num número, tá ok? Existe um processo mais prático de realizar o cálculo sem precisar aplicar esta definição que eu estou apresentando para vocês. Então você pode armar a conta e calculá-la da seguinte forma. Então o produto misto de U, V e W pode ser calculado da seguinte forma. Calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. O determinante dessa matriz, aqui, ela é formada pelo seguinte: a primeira linha são as coordenadas do primeiro vetor,
a segunda linha as coordenadas do segundo vetor e a terceira linha as coordenadas do terceiro vetor, tá? Isso aqui é um determinante de uma matriz de ordem 3, tá? O determinante dessa matriz me dá o produto misto, Bem, então vamos calcular aqui o produto misto dos vetores u, v e w, tá? O vetor u eu vou considerar o vetor de coordenadas 1, menos 2 e 2, o vetor v de coordenadas 2, 3 e 4, e o vetor w de coordenadas 1, 0 e 1, tá? Então aqui eu vou seguir aquele processo que é aqui é um determinante, eu vou seguir o método de Sarros, tá? Porque é um determinante de ordem 3, tá? Não, o método de Sarros é o seguinte, eu vou repetir embaixo, você pode colocar ou trabalhar com as colunas ou trabalhar com as linhas, tá? Eu estou mais acostumado a trabalhar com as linhas. Então eu faço o seguinte, eu vou repetir embaixo da terceira linha as duas primeiras linhas. Embaixo da terceira você vai escrever 1 menos 2 e 2, 2, 3 e 4, tá? Você pode escrever logo embaixo aqui. Aqui tem um espaçamento, é por causa que eu não conseguia ajustar melhor, tá? Por isso que ficou esse espaço, mas você pode colocar abaixo da terceira linha ou escrever as duas primeiras linhas, né? Então seria 1 menos 2, 2, 2, 3 e 4. E daí a gente trabalha com as diagonais, né? É bem semelhante ao cálculo de produto vetorial, né? Só que isso aqui é realmente uma matriz. Então aqui, ó, eu vou pegar a diagonal, cada diagonal tem 3 números. Então a primeira diagonal aqui é 1, 3 e 1. Se eu multiplicar, isso dá 3. A segunda diagonal à direita, que é uma diagonal paralela à diagonal principal, é formada pelos números 2, 0 e 2. Então se eu faço o produto, isso aqui dá 0. E a terceira diagonal à direita, paralela à diagonal principal, é 1, menos 2 e 4. Então se eu vou fazer esse produto, dá menos 8. Como são diagonais à direita, você mantém o sinal. Agora eu vou para as diagonais à esquerda. Então a diagonal secundária aqui é formada por 3 números, 2, 3 e 1. Se eu faço essa diagonal, o resultado é 6. Mas como é uma diagonal à esquerda, eu tenho que inverter o sinal, vai ficar menos 6. Essa outra diagonal aqui, que é paralela à diagonal secundária, também é uma diagonal à esquerda, tem um elemento 0 na diagonal, então o resultado é 0. Tá? E tanto faz aqui você escrever menos 0 mais 0, né? Não vai influenciar no resultado final. E a última diagonal à esquerda é formada pelos números 1, menos 2 e 2. O resultado está menos 4, mas como é uma diagonal à esquerda, eu tenho que inverter. Como deu menos 4, invertendo o sinal, para cá vai mais 4. Agora a gente soma, né? Somando todos os resultados aqui, isso aqui vai dar menos 7, né? Então esse produto misto aqui dá menos 7, ok? Então é desta forma que a gente calcula o produto misto, fazendo um cálculo de determinante de uma matriz de ordem 3. Bem, existe uma interpretação, uma aplicação aqui na geometria espacial no cálculo de alguns sólidos, né? Por exemplo, do paralelepípedo, né? Então eu vou considerar aqui o volume do paralelepípedo, que tem as arestas U, V e W, pode ser obtido calculando o módulo do produto misto, tá? Não vou fazer essa demonstração aqui, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, mas a demonstração tem em vídeos no YouTube e tem lá no Steinbrück, né? O livro de geometria analítica do Steinbrück, que é o nosso livro de cabeceira, tá? Então essas duas barras aqui significa módulo ou valor absoluto, tá? Então o volume do paralelepípedo, tá? É formado ou gerado pelos vetores U, V e W, né? Que tem as arestas, os vetores U, V e W.
quando o volume desse sólido é dado pelo módulo do produto misto, tá? Essa figura aqui, tá? Essa parece tipo uma caixa de sapato, só que aqui é um paralelepípedo não regular, porque as arestas elas não são duas a duas ortogonais, né? Você tem uma certa inclinação aqui, tá? Então a gente vai calcular o produto desses módulos, né? Vocês estão vendo que as arestas aqui, ó, estão os vetores V, W e U, tá? Então esses vetores aqui. Então é esse paralelepípedo que a gente vai calcular o seu volume. Então aqui tem, vamos então calcular o paralelepípedo formado pelos vetores 1, menos 2 e 2 e pelos vetores 2, 3, 4 pelo vetor 1, 0, 1. O cálculo do produto misto já foi feito, tá? O cálculo já tá, eu estou pegando os mesmos vetores aqui, ó. Aqueles vetores lá que eu estou usando para o exemplo de calcular o produto misto, se vocês observarem, são esses vetores aqui, tá? São os mesmos. Então, olha só. Então, aqui eu vou pegar o módulo. Então, a primeira barra aqui significa o determinante. A segunda barra aqui é o módulo. Então, calculando o determinante aqui que está dentro desse módulo, o determinante dessa matriz de ordem 3 é menos 7. Só que o módulo de menos 7 é 7, tá? Volume tem que ser um número positivo. Então, se der um número negativo, esse módulo aqui é para dizer que sempre quando o número for negativo, eu vou desconsiderar o sinal. Então, aqui vai dar 7 unidades de volume. O volume do paralelepípedo, ok? Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou passar alguns exercícios para vocês agora, tá? Não é bem o fim, só vou mostrar alguns exemplos, tá? E eu vou mostrar alguns exemplos de alguns exercícios ali, eu vou fazer uma explicação, tá? Vou passar para o Word. Bem, pessoal, a parte da apresentação do PowerPoint e de resolução de exercício já foi apresentado, tá? Esta outra parte aqui, só espera destravar um pouco meu... Isso, agora está indo. Então aqui alguns exemplos de alguns exercícios. Então, ó, dado os vetores, calcule o produto escalar e o produto vetorial, tá? Aqui calcule o ângulo entre os dois vetores. Bem, o primeiro exercício, ele é bem mais simples de resolver. Deixa eu ver aqui, eu coloco as soluções. Tá, então, ó, no primeiro exercício, eu peço apenas para calcular o produto escalar, né? Então, aqui, como a gente já fez anteriormente, então, o produto escalar, você vai fazer o produto coordenada a coordenada, né? Então, no primeiro caso, o produto escalar é 1. O produto vetorial, você pode usar aquele método de repetir as linhas ou esse utilizando matrizes, tá? Então, o produto vetorial aqui elimina a primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Tá para fazer assim, tá? Que eu, particularmente, eu acho que é bem mais rápido, né? Mas se quiser fazer aquele método que eu apresentei lá anteriormente na apresentação do PowerPoint, pode fazer. Tá? E o resultado vai ser menos 8, menos 12 e 2. Aqui, ó, pode fazer desta maneira ou desta maneira aqui o produto... Ah, não, esse aqui é o produto misto, né? Produto misto é o cálculo de matrizes, né? Então, aqui vai dar menos 9, né? Aqui é calcular o produto misto entre os vetores U, V e W, né? Então, você vai pegar as duas primeiras linhas, né? Repeti-las e pegar as diagonais, né? À direita você faz o produto, mantém o sinal, e as diagonais à esquerda inverte o sinal.
Aqui, fazendo os cálculos, vai dar menos 9, tá? Então, na primeira parte lá, eu peço simplesmente para resolver isso, né? Fazer dados vetores, calcular o produto escalar, o produto vetorial, o produto... Essa aqui é uma pequena lista de exercícios que vocês podem tentar fazer depois, né? Calcular o ângulo entre os vetores. Então, como que a gente faz? A gente calcula o produto escalar entre eles, calcula o módulo de cada um e depois aplica a fórmula, né? Aplica a fórmula. Aqui eu não cheguei a terminar essa lista de exercícios, tá? Mas aqui estão as respostas aqui, ó. Tá? Os exercícios estão aqui. Então, por essa videoaula é isso, pessoal. Eu agradeço a visualização de vocês e a gente se encontra numa próxima videoaula, tá? Então, até mais.